Você realmente achou que poderia simplesmente trazer seus pais para nossa casa sem me consultar, Rubens? Perguntei, com a voz trêmula de raiva e descrença. Rubens, meu marido 6 anos, olhou para cima de seu laptop com um sorriso que eu tinha aprendido a odiar. Amália, não seja tão dramática. É só por um tempo. Além disso, não é como se você tivesse uma palavra a dizer sobre isso. Suas palavras me atingiram como um tapa no rosto. A casa, uma adorável construção de 2 andares em um subúrbio tranquilo, não era apenas uma casa qualquer. Era o lar que meus avós tinham me deixado, o lugar onde eu queria criar nosso filho, Theo, longe da negatividade da família de Rubens. Você se lembra que essa casa está em meu nome, certo? Retruquei, com as mãos cerradas ao lado do corpo. O olhar presunçoso de Rubens desapareceu, substituído por uma sombra de incerteza. Nosso filho de 2 anos, Theo, entrou no cômodo, alheio à tensão. Forcei um sorriso para ele enquanto ele estendia as mãozinhas gorduchas para mim. Peguei-o no colo e beijei sua testa, tentando me acalmar. Eu não concordo com isso, Rubens. Seus pais nunca me respeitaram ou respeitaram nosso espaço. Por que agora? Perguntei, tentando manter a voz firme. Rubens deu de ombros, sua indiferença me deixando ainda mais frustrada. Eles são família, Amália. Você não entenderia. Família. A palavra ecoou na minha mente de forma zombeteira. Minha própria família, que administrava uma pequena, mas querida cafeteria na cidade, sempre foi meu porto seguro. Eles não tinham nada a ver com os pais controladores e dominadores de Rubens. A campainha tocou, interrompendo nosso impasse. Através do olho mágico, eu os vi, os pais de Rubens, com malas a tiracolo, prontos para invadir nossa vida. Meu coração afundou. Tudo bem, Rubens, deixe-os entrar. Mas isso não acabou, disse com raiva, entregando Theo a ele antes de abrir a porta. Amália, querida, exclamou a mãe de Rubens enquanto passava por mim sem sequer me olhar. Seu pai, um homem severo que mal me reconhecia desde o dia do nosso casamento, a seguiu. Enquanto eles se acomodavam na minha sala de estar, senti uma sensação familiar de invasão. Isso era apenas o começo, percebi. Mas, ao observá-los, algo dentro de mim mudou. Eu estava cansada de ser a nora submissa, dobrando-me aos caprichos deles. Retirei-me para a cozinha, minha mente a mil. Esta era minha casa, meu santuário, e eu estava pronta para lutar por ele. Os dias seguintes se tornaram um borrão de mudanças indesejadas. A mãe de Rubens, Elaine, tinha uma habilidade de se fazer excessivamente presente, o que era sufocante. Ela reorganizou minha cozinha, criticou minha forma de criar Theo e agia como se a casa fosse dela. Theo não deveria comer isso, Amália. Não é saudável, repreendeu Elaine uma manhã, enquanto eu preparava o café da manhã de Theo. Engoli uma resposta afiada, sentindo seu julgamento como um tapa. Ele está bem, Elaine, é só cereal. Ela suspirou, balançando a cabeça. Na nossa casa, acreditamos em uma dieta adequada. Você realmente deveria aprender. Seus comentários eram como pequenas facadas, desgastando minha paciência. Rubens, como de costume, não ajudava, perdido em seu trabalho e alheio à crescente tensão. Certa noite, enquanto eu colocava Theo para dormir, Elaine entrou no quarto sem bater. Ele ainda não dorme a noite toda. Você deve estar fazendo algo errado. Suas palavras foram como um tapa, fazendo-me duvidar das minhas habilidades como mãe. Estou fazendo meu melhor, respondi, incapaz de esconder minha frustração. Os olhos de Elaine se estreitaram. Claramente, o seu melhor não é bom o suficiente. Talvez, se você tivesse um emprego de verdade e alguma estrutura na sua vida, a raiva tomou conta de mim. Esta é minha casa. Elaine, você é uma convidada aqui, lembre-se disso. Sua risada foi fria. Oh, querida, Rubens nunca mencionou quão delirante você é. Esta é a casa dele também, e como mãe dele, eu tenho todo o direito de estar aqui. No dia seguinte, atingi meu limite. Encontrei Elaine no quarto de Theo, vasculhando suas gavetas. O que você acha que está fazendo? Exigi, com a voz tremendo de raiva. Só estou organizando. Este quarto está uma bagunça, ela respondeu, nem se preocupando em olhar para mim. Isso é o suficiente. Eu quero você fora da minha casa, agora, exclamei, sentindo uma mistura de fúria e desespero. Elaine virou-se para me encarar, com uma expressão de falsa surpresa. Sua casa? Ah, querida, você é apenas a esposa. Esta também é a casa de Rubens, e ele quer que nós fiquemos aqui.
Saí do quarto, minha mente girando com pensamentos sobre a traição de Rubens, a invasão de Elaine e como eles ignoravam meus sentimentos. Era demais. Eu estava cansada de ser pisoteada, cansada de minha casa ser invadida por pessoas que não me respeitavam. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama, um plano começou a se formar na minha mente. Eu iria retomar o controle da minha vida, da minha casa e do futuro do meu filho. Rubens e seus pais tinham cruzado a linha, e era hora de eles perceberem que eu não seria mais um capacho. A luta estava apenas começando, e eu estava pronta. Alguns dias depois, Rubens soltou uma bomba durante o jantar já tenso. Meus pais precisam ficar conosco por mais tempo. A casa deles está passando por reformas, disse casualmente, como se não fosse grande coisa. Senti minha raiva aumentar. Mais tempo? Rubens, nós nunca conversamos sobre eles ficarem aqui em primeiro lugar. Ele deu de ombros, evitando meus olhos. É só por mais algumas semanas. Qual é o problema? O problema é que sua mãe me trata como se eu não pertencesse à minha própria casa. Respondi, com a frustração transbordando. Elaine, ouvindo nossa conversa, entrou com seu tom condescendente de sempre. Amália, você está exagerando. Somos família, você deveria ser mais compreensiva. Naquela noite, o sono me escapou. As palavras deles continuavam se repetindo na minha mente, alimentando uma determinação crescente. Eu não ia mais deixar que eles me controlassem. Era hora de tomar uma atitude. Na manhã seguinte, liguei para meu irmão, Alex, que sempre esteve ao meu lado. Eles estão tomando conta da minha vida. Alex, eu não aguento mais, confessei, segurando as lágrimas. A voz de Alex era forte e solidária. Amália, você precisa se impor. Não deixe que eles passem por cima de você. Essa é a sua casa, suas regras. As palavras dele me deram a coragem de que eu precisava. Decidi falar com Rubens, mas desta vez eu estaria preparada. Reuni evidências do comportamento autoritário de Elaine, a cozinha reorganizada, as rotinas interrompidas, seus constantes comentários rudes. O dia da confrontação chegou. Esperei até que Elaine e Rubens estivessem na sala de estar. Precisamos conversar, agora, declarei, com a voz firme, apesar da turbulência dentro de mim. Rubens olhou para cima, surpreso com meu tom. O que está acontecendo, Amália? É sobre seus pais, Rubens. A constante interferência deles, a falta de respeito pelos meus limites. Isso acaba hoje, declarei, segurando minha lista de queixas. Elaine zombou. Isso é ridículo. Estamos apenas tentando ser úteis. Úteis, minando minha autoridade o tempo todo, me tratando como se eu não importasse na minha própria casa. Rebati, com a frustração transbordando. Rubens se remexeu na cadeira. Amália, eles são meus pais. Não podemos simplesmente pedir para eles irem embora. Não, Rubens. Eles são convidados na minha casa e já ficaram tempo demais. Ou eles vão embora, ou eu vou. Como Theo, afirmei, com determinação. O silêncio caiu sobre a sala. Minhas palavras pairaram no ar. Vi a ficha de Rubens cair, mas foi Elaine quem falou primeiro. Você não usaria. Ela cuspiu, sua máscara caindo. Tente-me. Não vou me arrepender de me impor, retruquei, com a voz cheia de determinação. Naquela noite, os pais de Rubens fizeram as malas. Enquanto saíam, Elaine me lançou um olhar cheio de ódio. Você vai se arrepender disso, Amália, ela avisou. Mas, assim que a porta se fechou atrás deles, senti um peso sair dos meus ombros. Esse foi o primeiro passo para retomar o controle da minha vida, e eu estava preparada para quaisquer desafios que viessem pela frente. Os dias após a saída de Elaine e seu marido foram estranhamente silenciosos. A atitude de Rubens em relação a mim ficou fria e distante. Nossas interações eram mínimas e tensas. No entanto, encontrei consolo na paz da minha casa e nas risadas alegres de Theo. Certa noite, enquanto Theo brincava com seus brinquedos, Rubens anunciou: tenho que fazer uma viagem de negócios. Vou ficar fora por algumas semanas. Seu tom era indiferente, como se nosso relacionamento problemático tivesse ficado em segundo plano em relação ao trabalho. Tudo bem, respondi secamente, mal conseguindo esconder o alívio com a perspectiva de sua ausência. Depois que Rubens foi embora, a atmosfera na casa mudou, se tornando libertadora. Comecei a desfazer as mudanças que Elaine havia feito, e cada ajuste parecia uma pequena vitória.
Mas o verdadeiro ponto de virada veio quando me deparei com uma série de e-mails no laptop de Rubens, deixado aberto de forma descuidada. Eles revelavam um caso, uma traição que me atingiu mais profundamente do que qualquer comentário sarcástico de sua mãe. Raiva, mágoa e uma sensação de traição tomaram conta de mim. Eu sabia que era hora de Rubens enfrentar as consequências. Comecei a planejar meus próximos passos meticulosamente, cada um deles voltado para fazer Rubens e sua família pagarem por sua falsidade e manipulação. Primeiro, garanti minha posição financeira e legal. Contactei um advogado, expliquei minha situação e iniciei o processo de divórcio. Depois, foquei na casa, um símbolo do legado dos meus avós e da minha independência. Procurei uma corretora de imóveis. Quero vender a casa rapidamente e discretamente, disse a ela. Ela ficou surpresa, mas percebeu a urgência na minha voz. Você tem certeza disso, Amália? Vender a casa é um grande passo, ela avisou. Nunca estive tão certa, respondi, alimentada por uma mistura de traição e determinação recém-descoberta. A casa foi colocada à venda e as ofertas chegaram rapidamente. A ideia de Rubens voltar e encontrar seu controle destruído trouxe uma satisfação agridoce. Em meio a tudo isso, contei com o apoio da minha família. Meus pais ficaram chocados com as ações de Rubens e me apoiaram, assim como Theo. Estamos aqui para você, não importa o que aconteça, meu pai me assegurou. Observando Theo brincar, alheio ao caos, prometi silenciosamente proteger sua felicidade. O retorno de Rubens era inevitável, mas eu já não era a mesma pessoa que ele tinha deixado. Armada com a verdade e um plano, eu estava pronta para enfrentá-lo e retomar minha vida. O dia do retorno de Rubens foi pesado de tensão. Eu havia ensaiado esse momento inúmeras vezes em minha cabeça, imaginando todos os cenários possíveis. Meu coração acelerou quando vi a chave dele girar na fechadura. Amália, estou de volta. Rubens chamou, sua voz preenchendo o espaço que agora parecia tão estranho. Saí da cozinha, minha postura firme. Bem-vindo de volta, Rubens. Precisamos conversar. Ele olhou ao redor, notando as mudanças que eu havia feito. O que está acontecendo? A casa parece diferente. Eu não hesitei. Eu vendi a casa, Rubens. Não é mais nossa. A descrença tomou conta do seu rosto. Você fez o quê? Não pode simplesmente vender nossa casa sem avisar. É minha casa, Rubens. E depois do que descobri, acho que você não tem mais o direito de opinar, disse, minha voz firme, mas tingida de uma raiva contida. Ele zombou, tentando recuperar o controle. Do que você está falando? O caso, Rubens. Eu sei de tudo, revelei, observando enquanto sua expressão se desmanchava. Sua tentativa de negar foi fraca e de curta duração. Amália, não é o que você está pensando. Acho que é exatamente o que parece. Você me traiu nossa família, retruquei, a dor clara na minha voz. A expressão de Rubens mudou de choque para raiva. Você está exagerando. Podemos consertar isso. Não existe mais nós, Rubens. Eu entrei com pedido de divórcio, declarei, entregando-lhe os papéis. A conversa que se seguiu foi um borrão de acusações e negações, mas eu mantive minha posição. O homem com quem eu me casei havia desaparecido, substituído por um estranho movido por desejos egoístas. Quando ele saiu furioso, prometendo contestar o divórcio, senti uma mistura de liberdade e apreensão. Eu havia dado o primeiro passo em direção a uma nova vida, mas a luta estava longe de acabar. Nas semanas seguintes, nossa situação se tornou pública. Os outrora imponentes pais de Rubens agora estavam envolvidos na confusão do filho. Suas tentativas de se aproximar foram recebidas com silêncio. Eu havia cortado os laços com eles, focando apenas em Theo e na finalização do divórcio. O dia da audiência chegou. Rubens parecia derrotado, as consequências de suas ações finalmente recaindo sobre ele. Quando o juiz concedeu o divórcio e a guarda de Theo para mim, senti uma sensação de justiça. O pedido de reconciliação de Rubens após a audiência não encontrou eco. Você fez sua escolha, Rubens. Agora terá que conviver com ela, disse, virando-me de costas para ele pela última vez. A notícia do nosso divórcio e do caso de Rubens se espalhou, manchando sua reputação e relacionamentos. Seus pais, outrora orgulhosos e críticos, agora estavam desprezados por aqueles que um dia os respeitaram. Saindo do tribunal, segurando a mão de Theo, percebi que isso não era apenas um fim, mas um novo começo. Uma chance para mim e meu filho começarmos de novo, livres de mentiras e manipulações.
O futuro era incerto, mas era nosso para moldar. A vida após o divórcio parecia como sair de um longo túnel escuro para a luz. Eu havia retomado o controle, não apenas da casa, agora vendida, mas da minha vida. Theo, alheio aos problemas dos adultos, florescia no amor e na estabilidade que eu proporcionava. Meus dias eram ocupados, mas gratificantes, focados em reconstruir nossas vidas e administrar a cafeteria, meu refúgio. A sombra de Rubens e de seus pais ainda pairava, lançando uma penumbra sobre minha vida. Um dia, enquanto eu fechava a loja, Rubens apareceu, parecendo desleixado e desesperado, um contraste gritante com o homem composto que um dia conheci. Amália, por favor, preciso falar com você, ele implorou, seus olhos buscando nos meus algum vestígio da compaixão que um dia compartilhamos. Eu hesitei, dividida por emoções conflitantes. O que você quer, Rubens? É sobre a pensão e o sustento de Theo, começou ele, a voz carregada de vergonha. Eu não posso pagar. Perdi meu emprego por causa do escândalo, e meus pais, eles também estão com dificuldades. Suas palavras me atingiram como um choque frio. Isso não é problema meu, Rubens. Você fez suas escolhas e agora tem que lidar com as consequências. Mas, Amália, eu não tenho mais nada. Por favor, pelos velhos tempos, ele implorou, a voz falhando de desespero. Senti uma pontada de pena, mas ela foi rapidamente superada pela lembrança de sua traição. Pelos velhos tempos. Esses tempos já passaram, Rubens. Você deveria ter pensado nas consequências antes de trair e mentir. Eu me virei para sair, mas suas próximas palavras me pararam no meio do caminho. Sinto muito, Amália. De verdade, sinto. Fui um idiota e arruinei tudo. Por favor, me ajude. Por um momento, vislumbrei o homem que um dia amei, vulnerável e arrependido, mas a dor que lhe causou era profunda demais, a traição ainda muito fresca. Sinto muito, Rubens, mas não posso te ajudar. Você precisa resolver isso sozinho, disse com firmeza, encerrando de vez o capítulo da nossa história. Enquanto me afastava, deixando Rubens sozinho, senti uma sensação de encerramento. A jornada havia sido dolorosa, repleta de traições e sofrimento, mas me levou a um lugar de força e independência. A vida seguiu em frente. Theo crescia, seu riso e curiosidade enchendo nossa casa de alegria. A cafeteria prosperava, se tornando um lugar de calor e comunidade. E quanto a mim, encontrei contentamento nos prazeres simples, o aroma do café fresco, o som das risadas de Theo e o apoio dos meus entes queridos. Rubens e seus pais se tornaram memórias distantes, seu legado uma lembrança das consequências da traição. Minha jornada me ensinou resiliência e a importância de defender a mim mesma. Enquanto eu trancava a loja naquela noite, olhei para o céu, cujos tons indicavam o fim de mais um dia. Sorri, apertando a mão de Theo com força. Nosso futuro era incerto, mas estava cheio de luz. Estávamos seguindo em frente, passo a passo, em um novo capítulo de nossas vidas.